A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu criei em 2017 para registrar um pouco da história, da vida das pessoas contando um pouco da sua história e a gente fazendo esse registro, esse documento que fica para a família. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 380. São 380 famílias que nós visitamos e que conversamos e cada um contou um pouco da sua história e que está registrado. Gravamos numa tarde de terça-feira, no dia 4 de fevereiro de 2025. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 14, e nesse sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, notícias, faz cobertura, e o Jornal de Beltrão divulga uma foto dos nossos entrevistados. Temos o apoio também da Foto Arte, do Alclésio e da NET. A Foto Arte está em Ampere já há muitos anos. Você quer fazer uma foto antiga, recondicionar, quer mandar revelar as fotos que você tem no celular, fica sempre para a história. A Foto Arte está na Rua Maringá, que é a mesma rua da nossa prefeitura, ali abaixo do Banco do Brasil, e o telefone é 99923 3096. Nós estamos na comunidade do Rio Bocó. Rio Bocó eu conheço praticamente desde quando cheguei em Ampere. Muitas vezes estivemos aqui com eventos, passando filme, fazendo show RA, fazendo festival no tempo que tinha o prefeito Bonetti, o prefeito Hélio. A gente fazia eventos aqui e eu ajudava eles aqui no Rio Bocó. Estamos pela indicação do meu amigo vice-prefeito, meu amigo Maico Parzianello. Está a sua esposa Dilvane conosco aqui também. E eles indicaram para a gente bater um papo com o seu José Canósio Garcia, o Seu Canóis. Seu Canóis, que nasceu no dia 29 de março de 1935. Vai fazer 90 anos. 90 anos. 90 anos e está aqui ao meu lado. E o Seu Canóis nasceu aonde? Em Lages. Lages, Santa Catarina. Como era o nome dos seus pais? Alfredo José Garcia e Maria José Duarte. E o senhor teve muitos irmãos? Nós somos 6 irmãos. 6 irmãos. O senhor é um dos mais velhos ou do mais novo? Sou o mais velho. O mais velho. Algum deles já faleceram? 3 já faleceram. E o senhor está aí firme e forte? Firme e forte não, mas ainda estou peleando ainda. Peleando? Olha só que maravilha. Bom, lá em Lages você morava no interior ou na cidade? No interior. No interior? Eu me criei no interior. No interior. O que vocês faziam? Plantavam? Naquela época só plantava milho, feijão, trigo, essas coisas pro gasto. Pro gasto? Pro gasto. Tudo colhido com máquinas? Máquina tudo com máquina. Tudo no braço? Tudo no braço. O feijão malhado a manguá? Malhado a manguá. Era malhado a manguá. Sim. Bom, seu José Canósio, o senhor foi para a escola? Eu fui, mas fui muito pouco tempo. Por que o senhor foi pouco tempo? Porque era longe, eu era o mais velho da família e nós era pobre que nem rato, nem tapera. Tinha que trabalhar para sobreviver, né? E ainda era o mais velho, o pai dizia, tem que trabalhar. E daí o meu falecido pai, quando faleceu, eu tinha 15 anos, né? Daí eu tive que ajudar a falecida mãe. O senhor tinha 15 anos quando o seu José faleceu? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Faleceu lá em Lages? Lá mesmo, mas no interior, né? No interior. Tinha alguma comunidade perto que vocês iam rezar? Tinha, na época... Era 8 quilômetros que nós íamos na igreja, à missa. Era, na época era São José do Cerrito. São José do Cerrito? Era. A comunidade, né, mais perto era 8 quilômetros. 8 quilômetros. Mas e o de carro? Daí? De carro. De a pé. De a pé? De a pé. Naquele tempo nem estrada, não tinha só carreiro
de criação, de tropeiro, porque na época para transportar as coisas era com tropa, né? Tropa. Não, O senhor lembra dessas tropas? me lembro. Como é que era? Era quando precisavam, né, de mercadoria ou vender algum produto, se reuniam lá não sei quantas famílias e daí carregava os cargueiros e ia para Serra Baixa vender o produto que colhia Serra Acima. E depois daí comprava produto que tinha lá de Serra Baixa, farinha, mandioca e outras coisas que por vio, que no nosso lugar, lá era um lugar muito frio, né? Então essas coisas não... Algum ano produzia, mas tinha ano que não produzia, né? Então era tudo, né, tudo tropeado. Tudo. Sim, e você desceu a Serra do 12? Ah, não, agora eu não posso dizer porque eu nunca fui. Eu não, era o partido do pai, na época, né? E os vizinhos dali, né? Bom, o senhor foi para a escola há pouco tempo, porque era mais velho. Eu fui para a escola, eu apenas aprendi a escrever o nome, lá como é que se diz, alguma coisa assim. A tabuada. A tabuada até hoje eu acho que eu sei de cor. Sabe de cor, que maravilha. Não ia só para comer merenda então? Naquele tempo comia merenda se levasse. não, o que não levava, não levava, os outros repartiam, né? Repartiam, não. O negócio de merenda faz poucos anos que começou isso aí, né? Que começou, né? Olha só, foi para a escola o seu Canosa. E os seus pais, seu José e Dona Maria, sempre moraram ali naquela região de Lages? Sempre moraram na região de Lages, só que depois que eu vim embora para o Paraná, daí eles agarraram, venderam um pedacinho de terra que tinha lá, e daí a falecida mãe foi morar com uma irmã em Lages, daí na cidade de Lages. Né? Bom, o senhor veio aqui em 1960, por que vai 65 anos que já veio aqui para Enéas Marques, por que vieram para o Paraná? Viemos porque eu não tinha vontade de vir. Mas eu tenho ali do Souza, o falecido Valdemar, em 57, o falecido sogro, só que não era ainda casado. O falecido sogro e o falecido Joaquim Souza, que era pai do Luiz Souza ali, vieram olhar o Paraná e ficaram muito influídos a vir. E depois nós viemos aqui conhecer, mas eu não queria vir. Mas eu para mim não vim, minha esposa queria vir, porque daí lá não ficava parente dela nenhum. Né? Os irmãos, ela não era das mais velhas, eu acho que era a segunda ou a terceira, né, das filhas. Então não ia ficar nenhum. E os parentes da parte do pai dela, da mãe dela, era tudo Serra Abaixo, né? E já era uma distância longe de onde nós estávamos morando, né? Então eu não queria vir, ela tentou de vir e daí nós casamos para viver juntos, né? Daí viemos de muda, mas 2 anos minha vontade era de voltar. Eu ia para a roça trabalhar, mas minha vontade era de voltar de volta. Daí, correr dos 2 anos em diante, daí foi saindo a vontade, e estou hoje até agora, estou aqui, e é o fim da vida é aqui agora. Tá por aqui. E o senhor conheceu a dona Eni? O senhor foi casado com ela e teve com ela 7 filhos, lá em Lages? Lá em Lages. Casou lá em Lages? Casei lá em Lages. Sim. Namorou muito tempo com ela? Não. Um ano e pouco, né? Isso, ela faleceu, a dona Eni faleceu, primeiro casamento, depois o senhor ficou com a Jaizima, né? Que também faleceu. Eu fiquei 5 anos sozinho não, com a minha família. Família. Porque quando a falecida primeira esposa faleceu, eu tinha os 7 filhos em casa, né? Olha só.
Então eu, até um ponto, eu fui o pai e fui a mãe, ajudar o mais velho, a mais velha, o mais velho, a criar o mais novo. E daí você sabe que esse negócio de segundo casamento é um problema com família, né? Tem uns que às vezes aceita, outro não aceita e tal, né? E daí eu fui, né? Então quando eu fazia 5 anos que eu estava sozinho, daí eu só tinha mais 3 em casa. Os outros já tinham que, quando começou a casar, foram casando. Cada um foi pegando o seu rumo, não é verdade? Cada um foi pegando seu rumo. Então quando eu tinha 3, só mais 3, era o Vilmar, o Varmir e a Sirene, daí eu resolvi que ela, quando eu vim de Muda, eles já moravam na comunidade. Já moravam aí? Já moravam aqui na comunidade. E quando o senhor veio de Muda, o senhor já veio aqui para o Rio Bocó? Já vim para o Rio Bocó, só que eu morava ali embaixo, na beira do rio. Né? Na beira do rio? Tinha um rancho ali, morava ali. Ali que tem um rancho, o senhor morava ali? Eu morei ali, acho que uns 6, 7 anos, depois eu fiz outra casinha um pouquinho melhor, mais para cima. Depois, o senhor comprou a terra quando veio ou não? Não, quando eu vim, eu comprei isso aqui. Antes de vir, quando nós viemos morar, eu já deixei comprado. Mas era um direito, naquele tempo era um direito. Depois, eu não sei lhe dizer, se de 2 ou 3 anos, que daí veio a GESOP, daí medi, só que daí cada um se respeitou por onde era a divisa que se respeitava. Então, por exemplo, eu comprei aqui, passei 8 aquele, 8 e pouco, não deu 7 e pouco, mas era aquela quantia, né? Aquela quantia. E daqui eu fui, né? Trabalhando, fui lutando, depois comprei outro sítio ali, 8 aquele, do Antônio Lorenzetti, falecido já. E era só plantar feijão e milho? Na época era plantar feijão e milho e criar porco. Criar porco? Eu criei porção de ano, né? Eu criei porco. Não nos primeiros anos, não, né? Mas depois, ali a cabo de uns 3 anos, eu comecei devagarzinho, e foi, né? Então vendia milho, feijão e porco. A safra era essa. Safra. E os filhos iam estudar onde? Tudo eles estudaram aqui na comunidade do Rio Bocó. Só que as 2, depois que elas já estavam moças, elas inventaram de estudar em Neas Marques. Mas daí matriculei lá, elas foram uns 4, 5 meses. E daí desistiram, não quiseram. Porque daí naquela época não tinha esse negócio de ônibus que vinha pegar, né? Era pagado um vizinho que tinha um Opala, e daí se reunia ali, que cabia acho que uns 5, 6 crianças, né? Meio montado. Então nós pagávamos aquele dono daquele Opala, só que elas foram uns 4, 5 anos e daí desistiram, não quiseram mais, né? Mas elas ainda aprenderam, porque a Neuza, ela foi professora lá em São Bom Jesus, isso no tempo que o falecido Hélio era secretário do Tonico. Do Bonete, né? Tonico é o Bonete. Quando ele era secretário do Bonete, né? Ela deu aula lá para 2 ou 3 anos, né? E daí fomos levando a vida. O seu Canoes, morava muita gente por aqui há 65 anos atrás? Morava bastante gente. O senhor pode citar alguns? Não é que era bastante gente assim, bastante morador, mas era morador de bastante família. Que tinha o João Bonito, que tinha uma família grande, daí tinha, depois veio assim, o falecido Fernando Varme, Leonardo Varme, o José Varme, e aqui os Loucos, né? Um que foi vereador aqui, né, Maico, né? O Tito Loucos? O Tito Loucos era sobrinho da minha esposa, né? Da Josima Loucos, né? Ele era sobrinho, era filho do falecido
Pois agora me esquece. Esqueceu. Bom, e na comunidade aqui na igreja, você sempre trabalhou, foi da diretoria, ajudou a construir? Fui umas 3, 4 vezes eu fui. E quando eu não era da diretoria, porque aqui, quando eu vim, tinha uma igrejazinha pequena. Sim. Então, ajudei a desmanchar aquela igreja pequena, fizemos uma maior, assim, como é que diz, se ajudando um ou outro, né? E depois foi desmanchada aquela, foi feita uma grande, né? Mas quando eu estive na diretoria, que eu me lembro, acho que 4 vezes, né? 4 vezes. 4 vezes eu fui da diretoria. Até a primeira vez que me ponharam na diretoria, até foi numa época que eu estava lutando com a falecida esposa, a primeira, com doença em Curitiba. E eu não queria pegar porque eles me ponharam de tesoureiro. E na época não tinha banco em Minas Marques. E daí o dinheiro tinha que ficar dentro de casa, né? Olha só. O dinheiro ficava dentro de casa. E eu não queria pegar e não queria. Daí o falecido Antônio Boni, eu não quis ir lá na igreja pegar o caixa. Daí, a cabo de uns 2 ou 3 dias, ele e uns 2, 3 vizinhos vieram na minha casa embaixo, onde eu morava, e trouxeram o livro, trouxeram caixa, trouxeram tudo e deixaram ali comigo. Né? Deixaram ali comigo, porque é uma responsabilidade da gente, né? Então, e ali, como se diz, eu sempre, né, muitas vezes eu não pude ajudar a trabalhar, né? Porque a gente tinha família grande. E tinha que trabalhar para sobreviver, os filhos sobreviver, né? E tinha alguma bodega aqui por perto? Ou tinha bem no incluso ali, né? Que entra para cá, era a bodega do Lorenzetti. Olha só. Ali tinha uma bodega, ali tinha de tudo, tinha tecido, só não existia na época roupa feita. Sim. Mas tecido, a gente comprava para fazer o que quisesse, caixa, camisa, vestido, e açúcar, café, era aquele coisas. Famoso bodegão. Ali era surtido, não é que nem hoje que mercado é mercado, loja é loja. Mas o detalhe, ele vendia sempre para pagar na safra, era assim, num caderno, não estava? Sempre vendia para pagar quando colhia o feijão, quando colhia o milho, quando vendia um porco. E né? eles compravam milho e feijão aqui também, não? Ele comprava, só que daí aqui, né, as Marques, né, o Marco conheceu, acho que você também pelo nome, ali tinha o falecido Osmar Beckenbrock. Sim. Daí ele montou um armazém grande ali, depois entrou o Besouro, né? Então daí a gente já começou a vender lá mais lá no comércio, né, as Marques, porque lá sempre eles pagavam um pouquinho melhor, porque aqui o Lorenzetti, umas épocas, o Lorenzetti ia buscar mercadoria de carroça. De carroça. Aí Inés Marques. E tem Inés Marques, não sei como é que vinha, né? Ou se ele comprava direto de Inés Marques. Que carroça ele ia? Quantos quilômetros daqui é Inés Marques, Maico? Daqui deve dar uns 10? 10 quilômetros. 10 quilômetros, né? E vocês viram nesse bodegão aí, então, era o local? Era o local, era ali onde a gente bebia as cachaças da gente, né? E eu chamo que Enéas Marques é a capital, chamava, né, que é a capital da charrete. Tinha muito, hein? Ia lá na Enéas Marques, ou fosse ali na igreja, só não ali na bodega os de perto, né? Mas fosse lá na igreja, não tinha lugar para pôr. No domingo não tinha lugar para amarrar o animal com charreta lá. Era a capital da charreta. Capital da charreta. Era a capital da charreta. Pois é, o pessoal aqui, né? A gente chama porque a gente sabe da história, né? Que era a capital da charreta. E quando o senhor chegou aqui, era Jaracatiá, depois mudou para Enéas Marques. Enéas Marques era um senador, né, Maico? Era um professor, mas não era daqui, né? De Curitiba. Veja bem, Enéas Marques era um professor de Curitiba, era Jaracatiá. E Ribocó, já chamava de Ribocó? Você sabe por quê? Chamava, contado do seu Antoninho Pires, contado dele, né? Porque esse já morava aí, porque ele veio em 55, ele já disse que
Ah, lá daquele casarão. É, lá naquele casarão que vocês desceram. O Maico mostrou um casarão. Ele não morava bem ali, né? Mas depois que ele fez aquele casarão, mas era por ali. Então, contado dele, viu? Assim, contado dele. E ele veio em 55, né? Então, na época... 70 anos atrás. Na época, daí a igreja diz que tinha uma igrejinha aqui no Incruso, mas não é do meu tempo. Eu, quando vim, já tinham mudado lá para cima, né? Então, na época, deu desavença entre os lá de cima, os lá de baixo, como eles diziam, né? E então, assim, como é que diz, é coisa assim que né? E já chamava de Rio Bocó. Já chamava de Rio Bocó. Daí o seu Antoninho que contava, que disse que veio um caçar, e daí perdeu o Bocó, não sei aonde, aí por os matos, né? E daí tinha o riozinho, tinha e tem ali, daí disse que chamaram de Rio Bocó. Olha que história. Tem o Rio Gamela também, né? Agora o Gamela, não sei se alguém perdeu a Gamela lá. Se alguém perdeu a Gamela lá. Não sei lhe dizer, né, nessa parte. Sempre trabalhou na roça. Sempre trabalhei na roça. Hoje, já com 90 anos, ainda trabalha? Ainda este ano que passou agora, eu plantei uma bolsinha de semente de milho. Tá para colher ainda, né? Olha só. Não, porque a força terminou, quase terminou, mas ficar dentro de casa, semana em semana, é só quando eu não puder andar mais. Sim. Senão, O senhor é católico? é para ser católico. Tem um santinho protetor que o senhor reza mais ou não? Eu tenho diversos protetores, diversos, né? Não é só... Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida, primeiro a Deus. Adeus. Primeiro a Deus, depois Nossa Senhora Aparecida, o anjo da guarda, né? Isso. E aqui onde nós estamos, aqui inclusive tem a casa aqui de madeira, e ali do lado tem uma outra casa. E o senhor mora sozinho aqui e o seu filho, o Bulica, mora ali? Mora ali. Mora ali. Eu moro aqui sozinho. O senhor mora sozinho? Sozinho. Olha só, 90 anos, aqui na comunidade do Rio Bocó, 7 filhos, uns 16 netos, uns 18 bisnetos, com certeza vai ter tataraneto. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. E o que o senhor gostaria de dizer para os seus filhos? Eu gostaria de dizer assim para meus filhos que eles fizessem o que eu fiz, viu? Ser honesto, ser uma pessoa que todo mundo goste, é o que eu desejo, né? Porque trabalhar, tudo eles sabem trabalhar, não preciso dizer que é o que eu desejo para eles, então o que eu desejo para eles é que eles sigam meu exemplo. Siga o exemplo do pai. Que sigam meu exemplo. Inclusive os netos e os bisnetos também, Tudo né? eles. Então, ó, piazada, quem está assistindo aí, o seu vovô, o seu bisa também, escute o que ele está dizendo. Trabalhar e ser honesto. Trabalhar e ser honesto, né? Ser honesto. Respeitar as pessoas. Aonde ir, aonde tiver, que esteja com a cabeça erguida. Cabeça erguida, né? O senhor jogou bola alguma vez? Ou não? Não, senhor. Jogava bocha, baralhinho? Baralho nos domingos de tarde para passar o tempo, eu jogava. Né? Não jogou bola então? Não. Porque aqui tinha uns times bons aqui no Rio Bocó. Mas daí eu já era meio, como é que diz, eu já me criei não jogando bola, né? Daí fui lá na época lá, que é onde eu morava, nem campo não existia. Não existia. Falavam em futebol. O senhor teve... o senhor, claro, casou com a dona Eni, mas teve muitas namoradas? Era um menino meio namorador, não? Não, eu não fui muito de namorar. Não sobrava tempo. Não sobrava mesmo. Semana tinha que trabalhar a semana inteira. E daí no domingo, naquela época, era difícil, viu? Porque nós morávamos num cantão lá no fundo. E daí era difícil, sabe, fazer 8, 10 quilômetros. Né? Depois ali, quando eu tinha meus 17, 18 anos, porque eu casei novo.
Eu casei com 21 anos. 21 anos. Eu casei com 21 anos. Mas quando eu tinha ali meus 18, 17 anos, daí eu comecei a ir em baile, na matiné, naquele tempo eles diziam domingueira, lá na nossa comunidade. Mas eu ia lá para se divertir lá, dançar e coisa, mas não atrás de... armar lá a namorada para passar a noite ou para passar a tarde lá quando eu estava no matiné. Bater um papo, pagar uma gasosa, que no tempo só tinha gasosa. Mas tinha lugar que nem gasosa não tinha para pagar. E às vezes se tivesse não tinha dinheiro para pagar. Olha, a música é uma gaita e um pandeiro, né? Sem som, sem caixa. Não tinha som, não tinha nada. Carregava a gaita, mas sem som, né? Bom, eu tenho aqui as minhas mãos, depois eu vou conversar com o prefeito Maico, né? Tenho aqui a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal em sessão solene realizada no dia 17 de dezembro de 2013, conferiram homenagem aos pioneiros de Enéas Marques, um povo heróico e ordeiro que desbravou com braços fortes e muito amor esta terra adorada. O início de uma história sendo eternizada na memória do seu povo. Homenageados aqui, José Canosi Garcia e Josina Loc Schmitz. Aqui está então o vereador-presidente da época, não é? O Luci Honório Borges Menin. Depois nós temos aqui o prefeito Maico André Pargianello. Os demais vereadores, Adão Biancati, Alaércio Dalbello, Augustinho Berlato, Gilmar Jeremia, Italvino Antônio Jeremia, Laudino Balbinotti, Paulo Deoclides Câmara e Pedro Menegatti. E aqui está a foto do senhor e também da sua esposa que já faleceu, a segunda esposa, não é? A dona Jaicima. O que representa isso aqui para o senhor aqui? Vamos mostrar também. O que representa essa homenagem para o senhor? Representa como é que diz? Representa um reconhecimento por exemplo, da Câmara de Vereadores, dos prefeitos, né? Que, como é que se diz? Me deram uma atenção assim, né? Em vida também, né? Em vida. Me deram muita atenção e dão, né? Então, por isso que eu digo que eu peço para minha família que siga o que eu fiz, né? Siga o que o seu Canosi seguiu. Sempre um bom exemplo. Um exemplo, né? Que não... O senhor tem saudade do quê? Do que o senhor tem saudade? Eu tenho saudade, eu queria hoje ter meus 60 anos hoje. 60? Eu tenho saudade. 30 anos atrás. Porque a vida, hoje o povo reclama da vida, mas supor há quase 90 anos atrás, tem diferença da noite para o dia. Sim. Apesar que o povo reclama, porque hoje para muita gente nada serve, né? Porque quer que venha as coisas do céu por conta, mas não vem, não vem. Trabalhar é muito pouco. Hoje o povo quer ganhar, mas não quer trabalhar. Então, eu queria, por exemplo, ter uma idade de eu ter à disposição, por exemplo, que eu tivesse 60 anos hoje, porque me representa que a gente viveria muito melhor, e porque hoje tem máquina, hoje tem tudo, é só trabalhar, como se diz, fácil, não é tão fácil, mas é fácil de adquirir, porque tem banco para financiar, firma financeiam, né? Então é só ter boa vontade e ser honesto nos pagamentos, né? Que era isso. Porque na época aqui não tinha luz, não tinha nada, nem trilhadeira, nada. Nada.
Era mesmo no braço. Era tudo no braço, né? Tudo no braço, né? O senhor falou no rio que passa aqui, como é o nome desse riozinho aqui? Aqui é o Jaracatiá. É o Jaracatiá, esse aqui? Eu achei que é aquele de lá, lá tem outro. É o mesmo, será? É o mesmo, aquele que passaram lá perto de Inés Maria, que é o É mesmo. o mesmo? Então faz volta por tudo que é lado aqui. Aí, olha, né? Faz volta. Dava muito peixe do Jaracatiá? Um tempo atrás eles davam, agora eu não sei lhe dizer porque eu faz. Muito bem. Ô, eu quero conversar um pouquinho com o Maico. Traz a tua cadeira aqui, Maico, por favor. O Maico faz mais de um ano que ele já pediu para nós vir fazer um registro aqui da sua história. Tem que fazer uma história lá do seu Canóis, porque ele tem história para contar. Então é um amigo seu que está aqui. É um amigo. Só que ele vem, às vezes ele me conta que vem aqui para comer e tal. Mas bem que ele faz. Ele vai- Bem que ele faz. Bom, Maico, o que que representa? Eu vi que você tem uma amizade assim. A gente veio aqui dar uns 10 quilômetros, passou por um casa. Primeiro, agradecer tu por me trazer na casa aqui desse homem que já me conhecia e eu não lembrava mais. Né? Na verdade? Nós já se conhecíamos. Já se conhecia. Agradecer tu que trouxe aqui, tu tem uma amizade no município inteiro. Teu pai foi prefeito 4 vezes, você 2 vezes, agora é o atual vice. O que que representa isso, Maico? Olha, ela é muito gratificante para nós, né? Só o fato de estar ouvindo essas histórias do seu Canóis contando, ele conversa comigo quase que semanalmente, né? Seu Canóis estão por aí conversando e contando essas histórias, dando os bons exemplos. Então isso é muito interessante e isso é uma história que ele vai levar para a vida dele, para os filhos dele, para os netos, para os bisnetos. Então isso é muito interessante e, como você falou, eu ficava te cobrando porque uma história bacana como essa tem que ficar registrada. Tem que registrar. Tem que registrar, tem que divulgar e mostrar não só para a família, mas para todo mundo, porque uma pessoa muito correta, como é o seu Canóis, como é a família dele, muito certinho. Bulica. O Bulica, né, o Bego, que mora aqui também, e os outros demais que moram em outras cidades fora aí, mas são pessoas também muito boas, muito corretas, e como eu falei, isso tem que ser registrado, tem que ser divulgado. Exato. E a gente percebeu, né, Maico, vindo para cá, tivemos um desvio aqui, vocês estão de parabéns, calçamento, asfalto, né, nos teus 8 anos de prefeito, depois o Lupa, agora de novo o seu atual vice, vocês têm dado uma atenção especial, por que eu percebo assim, né? Exatamente, ele, né? A base do nosso município é a agricultura, então a gente tem que sim dar essa contrapartida, essa resposta para os nossos agricultores, né? Hoje o empresário do campo, né? Mas tem que ter um transporte de qualidade, seja no calçamento, uma estrada boa, o asfalto, né? Agora aqui nas proximidades estamos arrumando a ponte também, fazer uma ponte melhor, né? Para não ter perigo de dar algum problema, então tem que ser investido, tem que dar o retorno, porque a produção existe, nosso município tem uma produção muito boa, então a gente tem que também dar a contrapartida e investir na melhoria da qualidade do transporte da nossa população. Você, quando a gente vinha vindo, paramos, você me mostrou um casarão totalmente diferente, nunca vi igual aquele ali. Fale um pouquinho daquele casarão ali, com certeza você tem fotos no município. O que é aquilo ali? Olha, é praticamente um ponto turístico, né? A casa do seu Antoninho Pires, né? Uma pessoa também que já faleceu, mas tem muita história, a família dele mora aqui. Eu tive o prazer de dormir uma noite lá enquanto o seu Antoninho era vivo, junto com os netos dele, a gente vinha visitar ali e tive o prazer de dormir uma noite lá. Mas é uma história, né? De um casarão. Eu sempre que eu olho para lá, eu me lembro daquela música do velho casarão, né? Casarão. Porque é bem bacana, agora a árvore não tem mais... tipo italiano, né? Exatamente, né? E tinha uma árvore bem na frente, eu acho que ela foi derrubada agora, mas é bem lembrança daquela música do velho casarão. Sim, sim. É um patrimônio histórico que está aí, né? Exatamente, né? A família ainda mora lá e tem o cuidado, né? Deixar ela sempre bonitinha, sempre pintada, sempre arrumada, então isso é muito interessante também. Tá certo. Maico, muito obrigado por vir com nós, você e tua esposa. Afinal de contas, é bom sair pro interior assim, né, Maico, não é verdade? Olha, Você ainda tá na Coapara? Não, né? Eu tive que sair já no período eleitoral, né, para ser candidato, e daí foi uma opção mesmo de ficar por aqui, para ficar com o nosso povo aqui. Ficar como vice-prefeito. Exatamente, né? Poder fazer essas visitas, visitar o pessoal, conversar, dar atenção, né? Ver alguma sugestão, alguma crítica, para a gente estar mais próximo do nosso povo. Não adianta a gente estar participando de um pleito eleitoral, participar de uma eleição e ficar escondido. A gente tem que sair do campo aí para ver qual que é a real dificuldade. Bom, pessoal, para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, esse menino que está aqui, não sei se eu não peguei ele no colo, mas as irmãs dele tenho certeza, eram muito criancinhas e a gente vinha com o teu pai fazer os festivais, fazer os eventos. O seu Hélio que deixou uma história bonita aqui, 3 ou 4 vezes prefeito também, né, Maico? Teu pai, né? 4 vezes, 4 né? vezes. Eu lembro também, tenho lembrança de você lá na nossa casa, desde de pequenininho, né? Sempre envolvido com a cultura, com os festivais, né? Dando atenção
não só para o nosso município, mas para a região inteira. Então você também marcou época na nossa infância também. Aí, tá bom. Obrigado, Maico. Bom, eu queria agradecer um pouco da sua história que o senhor contou para nós. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Com certeza o senhor lembra de muitas histórias, já falou que tem saudade de que, né, também quando era criança, ia para a escola. É torcedor de algum time ou não? Mas eu só torço quando o Brasil vai jogar, eu não torço para time nenhum. Para time nenhum. No último Papo na Varanda nós estávamos em 3 corintianos. Eu, o seu Edmundo e mais o Lico. Nós estávamos em 3 corintianos. Então aqui não torce para ninguém. Não, eu não torço para ninguém. Não. Então tá bom, eu queria agradecer. O senhor gosta de música sertaneja? De música sertaneja. Ouvia naquele rádio que ficava em casa ouvindo. Como é que era? Aquele sempre na prateleira. Sempre na parede. A Rádio Nacional, os caipiras. Era. Edgar de Souza. Era aquilo ali, aquilo ali. Naquela época não tinha... e ainda o rádio era a pilha, não é? Porque não tinha luz, né? Tinha que ser a pilha, né? Tinha que ser a pilha, né? É verdade. Então, meus amigos aí, 7 filhos, 16 netos, bisneto, mora aqui no Rio Bocó, que agora ele me contou que o Rio Bocó é porque um homem estava caçando e perdeu o Bocó, né? Menos é que o vizinho na época contou, não é? Menos o Gamela, que essa pessoa perdeu o Gamela aí, né? Esse Rio Jaracatiá faz todas essas voltas aí, Maico? Exatamente, ele nasce lá no divisor, né? Próximo à propriedade do Lico. E ele desce por aqui, vai lá para a região do Alto Bela Vista e ele vai desaguar lá no Rio Iguaçu. No Rio Iguaçu. Lá em Nova Prata. Lá em Nova Prata. Inclusive uma parte daí passa ali... Salto do Lontra, por ali, né? Exatamente, passa pelo Salto do Lontra, vai, né? Antigamente tinha até a balsa lá do Jaracatiá, lá embaixo na Nova Prata. Jaracatiá. E não tem mais jaracatiá plantado aí? Tem pouco, né? Tem um pé ou outro, assim, a gente plantou na época lá na praça, deve ter uns 2 pés que a gente plantou, né? Que é o símbolo, né? É o símbolo do nosso município, né? Tá escrito até na bandeira, era o nome do antigo Jaracatiá, que depois foi... Por que mudaram o nome? Tu me falou que foi um professor, Enéas... Era um professor? Era um professor. Alguém? É muito ligado, segundo a história, ao deputado Arnaldo Busato, né? Então estava com dificuldade de liberar o município, de se emancipar naquela vez. E uma forma que eles acharam, como o Arnaldo Busato tinha muito poder, vamos botar essa homenagem para o Enéas Marques dos Santos, né? E aí conseguiram emancipar e virou município. Mas eu acho que ele nunca chegou a conhecer o município aqui. Tem alguma foto dele no município? Tem, nós temos as fotos lá na prefeitura, tem arquivo, tem tudo. Tem arquivo. Enéas Marques, eu não sabia que era um professor, né? Jaracatiá. Então vocês plantaram lá na praça para ser o símbolo, né? Para ser o símbolo, né? E até para as crianças, né? Para o pessoal conhecer, né? Como é que é? O que era o Jaracatiá? Então agora tem uma fruta, né? É uma fruta, é um mamãozinho do mato que eles chamam. Assim. Então tá bom, pessoal. Então nós vamos tocar uma música com Zico e Zeca, Caneta e Enxada. Já que o senhor gostava de trabalhar na roça, né? Vamos mandar essa música para os familiares, para o pessoal, né? Com Zico e Zeca, Caneta e Enxada. Muito obrigado por o senhor receber nós aqui. Eu é que agradeço. Eu que agradeço de vir, né? Vir até aqui, né? E confiar no que a gente falou, né? Falei pouco, mas eu acho que o que eu falei é tudo coisa que passou e que aconteceu. Contou um pouco da sua história aqui. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez o Maico, a Dilvane, sua esposa, o apelido dele é Canóis mesmo. Seu Canóis, né? Seu Canóis. Aqui é o Seu Canóis. Seu Canóis. Seu Canóis. Tá bom, Seu Canóis. Vamos oferecer essa música para todo o povo que está ouvindo a Rádio Ampere e para aqueles que estão nos assistindo também. Agradecemos os nossos ouvintes, agradeço a Ana, nossa produtora, o Marcelo Menin, o Zelírio, o pessoal que trabalha na produção do nosso Papo na Varanda. Que Deus abençoe todos nós, que possamos ter um bom final de semana e até o próximo final de semana, se Deus quiser.